Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Língua portuguesa mais uma vez na sua tela e hoje eu, professora Renata, vou falar com vocês sobre a variação linguística e nesse momento, parte 2. Vamos comigo? Acompanhem comigo agora. Pessoal, o que é a variação linguística? Trouxe esse post aqui certamente para você parar daí, refletir, procurar puxar da sua memória aquela aula que você teve com o seu professor, um pouquinho já esmiuçando esse assunto lá no Fundamental 2, na primeira série, e agora na segunda a gente vai aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos comigo aqui, refletir um pouco. As variações linguísticas, elas acontecem porque o princípio fundamental da nossa língua é o quê, pessoal? É a comunicação, né? Então, é compreensível que todos os seus falantes façam arranjos e rearranjos, como a gente costuma dizer, novas maneiras para estabelecer acordos entre as necessidades comunicativas de todos os dias, certo? Então, os diferentes falares, como a gente também ouve por aí, devem ser considerados como variações de uma língua, portanto, variações linguísticas. Até aí tudo bem? Acompanhe comigo, não pisca. E não como erros, tá? Como muita gente gosta de rotular. Aquele que desvia um pouco da norma padrão comete erros. Não é bem assim, tá? Então, quando tratamos as variações como um erro, incorremos no preconceito linguístico, pessoal. Isso mesmo. Quando a gente refuta, nega o falar diferente de outra pessoa, de outro indivíduo, nós estamos cometendo preconceito linguístico. Isso é muito chato. Não é uma palavrinha que muito está sendo dita por aí, politicamente correto, cortês, com o outro que também é cidadão como você, tá? Então, o português falado, por exemplo, em algumas cidades do interior, por exemplo, de São Paulo, do Mato Grosso, da região sul, por exemplo, pode ganhar um estigma pejorativo de incorreto ou inculto por alguns fonemas que soam diferente nos falares das pessoas que são dessa região. Então, ao contrário do que se pensa, as diferenças elas devem enriquecer, tá bom? Esse patrimônio cultural, linguístico de cada um e não empobrecer. Agora, quando se fala, vamos lá, entre aspas, errado, propositalmente ou de maneira alheia, sem querer acertar ou sem querer se aproximar da norma culta, aí a gente foge um pouco do que nós estamos falando aqui, tá bom? Aí é por ignorância, realmente, ou por falta de saber, falta de cultura mais presa à norma culta, tá certo? Mas o nosso tema de hoje é variação linguística, nós vamos estudar um pouco esses fenômenos. Então, continuando. Essas variações linguísticas, elas acontecem porque vivemos em uma sociedade muito complexa, concordam? Então, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Eu, por exemplo, sou professora, você é aluno e também filho dos seus pais, irmão dos seus, né? Vizinho, amigo, não é mesmo? Então, vivemos em grupos sociais totalmente distintos e todo tempo nós temos que estabelecer relações linguísticas com essas pessoas, com esses grupos. E alguns destes grupos tiveram acesso à educação formal, que a gente chama essa educação que nós aprendemos na escola, a aproximação com a norma culta, certo? Então, a partir dessa observação, podemos entender que a língua varia de acordo com essas situações, tá, em que esses indivíduos são expostos e dependendo também da sua intenção, ok? A necessidade de adequar a linguagem, ela é muito importante e é recorrente a todo momento no nosso dia a dia, tá? Então, prova disso
vamos lá, um exemplo que vocês podem olhar aí no slide que eu trouxe para vocês, que remete exatamente no momento de uma entrevista de emprego e da maneira com a qual a futura contratada responde às indagações. Ali fica bem claro que a variação linguística do grupo social que ela está pertencente ou que ela representa. Então, nesse momento, há aí uma segregação, ou seja, um afastamento do objetivo que se quer, que é uma pessoa que fale fluentemente os idiomas inglês, francês e espanhol. Se não fala o idioma materno, pois responde aí vareia, certamente vai estar bem comprometido a fluência nos outros idiomas. Deu para você entender a colocação? Então, a partir daí, vamos seguir. Pessoal, variação linguística deve ser analisada também de diferentes modos. Por quê? Nós nos expressamos de várias maneiras, levando-se em conta sempre o quê? A escolha das palavras que nós utilizamos, a construção do enunciado, ou seja, a intencionalidade e, sobretudo, o tom da nossa fala também imprime ali um grau de variação, ok? Então, a nossa língua é a expressão básica e por isso ela muda o tempo inteiro, de acordo com a cultura, com a região, com a época, com o contexto e as experiências e necessidades de cada indivíduo, tá bom? Então, quanto aos fatores que nós vamos sempre empregar quando utilizamos a língua, devemos sempre adequá-la à situação que nos encontramos. Não se esqueça. É aquela velha máxima, você não vai falar com o presidente da mesma forma que você fala com a sua mãe, com o seu animal de estimação, né? Então, a adequação do discurso é fundamental para a eficácia da comunicação, ok? Partindo desse princípio, devemos agora relembrar que as variações linguísticas elas se dão em 4 situações. Ela se dá de maneira histórica, ela se dá de maneira social, de maneira situacional e regional, ok? O nome histórico já te faz lembrar as variações que ocorrem no decorrer de um tempo, tá? De uma cronologia. A social, de acordo com o status social, com a situação, com o contexto, tá? E, no caso, levando em consideração faixas etárias a que pertencem esses indivíduos. A situacional leva-se em conta aí sempre a ocasião restrita, como, por exemplo, neste momento eu estou usando a variante culta, ou mais próxima disso, para falar com vocês desse assunto, tá? Bem diferente se eu estivesse falando com, por exemplo, com a minha filha no quarto antes de dormir, orando com ela ou refletindo sobre o dia. Então, a adequação do discurso depende da situação. E aqui é mais recorrente nos estudos, nas charges, nas atividades, é a regional, porque leva-se em conta os sotaques brasileiros. E aqui eu estou falando no aspecto, vamos dizer, no grau, assim, na esfera Brasil, mas a variação linguística se dá também para outras culturas, certinho? Então, há literaturas também que explicam muito bem isso, fazendo a seguinte relação. Quando se fala em variação histórica, também está se falando de uma variação diacrônica, tá? Ou seja, mudanças na língua no decorrer do tempo, como eu falei ainda há pouco. Quando se fala em variação geográfica, também algumas literaturas colocam como uma variação diatópica, que quer dizer diferença de linguagem devido à região. Outra também é a variação social, que também é conhecida como a diastrática, que é referente à diferença de acordo com o grupo social ou faixa etária, tá bom? E também nós temos a variação estilística, tá?
que vem a ser chamada também de diafásica, ou seja, remetem ao contexto, ao estilo da fala, à adaptação do discurso. Com o decorrer do tempo e a prática dessas classificações, você vai ficar craque, tá bom? Retome sempre a plataforma quando necessário. E aqui eu coloco alguns exemplos. Professora, como assim variação histórica? Pessoal, certamente você viu de algum bom professor de língua portuguesa o seguinte exemplo de variação histórica. Lá atrás, você não era você, você era vossa mercê. Com o tempo, com o uso da expressão, virou vós-me-cê. Depois, reduziu ainda mais, virou você. E agora, no internetês, como é que a gente escreve? VC. Olha aí a variação ocorrendo no tempo. Trata-se, portanto, de uma variação histórica. A variação geográfica é aquela onde a gente se refere a determinados objetos, determinadas coisas, atitudes que mudam de nome em lugares diferentes. Por exemplo, aqui na região norte, acredito eu como um todo, o aipim é conhecido como macaxeira, né? Os biscoitos e bolachas são ditos diferentes. Lá na região sudeste, bolacha é biscoito e aqui é bolacha. Então, há uma verdadeira confusão disso aí. Em outros lugares, o sinal de trânsito, né, é conhecido como semáforo, em outros lugares farol, e por aí são tantas outras expressões. Tudo isso porque nosso Brasil é enorme, tá? A variação social, ela vem de jargões, a gente pode refletir em cima daquelas palavras típicas de grupos sociais específicos. Por exemplo, se você for falar com um jogador que ele deu um drible de carrinho, ele vai entender um local onde tenha vários jogadores. Mas talvez se você vá a um outro grupo social, essa expressão não vai fazer sentido, tá? Assim, para o contador, falar de ativo e passivo, de um balanço de patrimônio, também vai fazer sentido dentro desse grupo social, certo? E estilística é quando se respeita aquele momento, aquela situação e o vocabulário é todo adequado para o momento, tá bom? Retomem esse slide assim que vocês puderem para refletir ainda mais sobre esse assunto. Vamos agora à nossa atividade. Temos aqui um exercício retirado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no qual eu trago uma poesia que vocês vão ler aí e pergunto o seguinte: a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos de repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza a forma de falar popular regional é A. Isso é um desaforo. Aqui não tem nenhuma expressão que não é dita em nenhum outro lugar do Brasil, não é? Diz que eu estou aqui com alegria. O tô pode até te trazer aí uma interrogação na sua mente, mas é apenas um desvio da norma culta. Não é nenhuma marca regional. Vou mostrar para esses cabras. Aí esse daí me chama atenção, não chama? Porque cabras em algum lugar do Brasil, especificamente no Nordeste, se referem a homens bravos, né, que dão trabalho. Então, a letra D, vai, chama Maria, chama Luzia, nada demais. Vem cá, morena linda, vestida de chita, também nada demais. Então, a letra que corresponde ao que eu quero a partir do enunciado é a letra C, tá? Tá aí o comentário na questão, depois vocês voltem à plataforma e leiam direitinho. Outra questão que vocês devem classificar de acordo com o que se pede, dizendo assim: dependendo do contexto das situações comunicativas, a linguagem utilizada pode ser formal ou informal. Tudo bem. A variação linguística em que isso acontece é chamada de... Volta lá no quadro para você responder, tá? E a número 3 também fala de conceitos. Então, respostas letra A para número 2 e letra B para número 3. Tá certo, pessoal? Então, a quarta e quinta questão, elas também são referentes a esse assunto, trabalhando o entendimento de uma tirinha do Chico Bento. Então, retomem essa aula, tá bom? E façam os seus lembretes no seu caderno, retomem a plataforma e não se esqueçam, não trabalhem com preconceito linguístico.
aceitem as diferenças e as variações linguísticas. Até a próxima!